vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Amém? Quem acha bom aí estar em comunhão, unido assim com o seu irmão? Então dá um abraço bem apertado nele agora, dá um abraço aí bem caloroso. Fala para ele assim: é bom e agradável estar contigo, meu irmão, viver unido com você. Isso, aleluia. É bom demais. Como igreja, nós temos que viver isso, amém? Amém, Jesus. Nós vamos orar, pedir a Deus a bênção dele sobre nós. E eu sei que nessa comunhão, nessa unidade, nessa união, nós podemos pedir que estaremos em concordância com o Espírito Santo, com a palavra dele. Ele vai determinar a bênção e a vida dele para sempre, amém? Senhor, nós queremos te agradecer nessa manhã, pelo privilégio de estarmos na tua casa, pelo privilégio de estarmos com os nossos irmãos na fé, a sua família. Pai, eu sei que nesse momento, nesse ambiente, o Senhor tem determinado a sua bênção e a vida para sempre. Queremos te agradecer, Pai, nessa manhã, porque o Senhor é Deus, porque o Senhor manifesta o seu poder em nós e através de nós. Que o nosso coração, a nossa mente, a nossa vida estejam totalmente abertos para a sua ministração. Senhor, recebe o nosso louvor, a nossa adoração. Recebe, Pai, tudo aquilo que a sua igreja, ó Deus, se propõe a fazer para exaltar o seu santo nome. Pai, porque não há outro nome, não há outro, ó Deus, que nós podemos clamar. Queremos reconhecer que o Senhor é Deus, o Senhor é o nosso Senhor, o nosso Salvador. Ser com cada um ministro nesta manhã, os ministros de louvor, Pai, os que ministram as mesas, os diáconos, Pai, aqueles que estão ali na parte técnica, na mesa de som, ó Deus, todas as pessoas que estão ministrando, estão, ó Deus, servindo aqui na tua casa, sejam cheias do teu Espírito Santo, para que o façam, ó Deus, com autoridade, com intrepidez e com excelência, Pai. Te agradecemos em nome de Jesus, hoje e para sempre, amém. Diga graças a Deus, aleluia. Amém, glória a Deus. Quantos estão felizes com o Senhor Jesus? Glória a Deus, nós vamos celebrá-lo, amém? Celebrai a Cristo. Celebrai a Cristo, celebrai.
ressuscitou e vive, está aqui neste lugar. Glória seja dada a Ele. Nós vamos adorá-lo. Nós vamos dizer a Ele que Ele reina sobre nós, que Ele reina sobre as nossas vidas. Aleluia. Feche seus olhos. Se você sabe essa canção, você vai cantar com a gente. Tu reinas no trono dos céus, a criação se prostra aos teus pés. Tu reinas vestido de glória, os anjos te adoram aos teus pés. De alabastro, sobre o Deus que sabe me maravilhar. Tu reis totalmente amável, tesouro desejável, que eu procuro. Tu és um fogo
vaso de alabastro, sobre o Deus que sabe me maravilhar. Aleluia, Senhor. Nós te louvamos, Santo Deus. Nós queremos quebrar diante de Ti, sim, Pai, como aquela mulher, o que é valioso para nós, Senhor. Que aparentemente é valioso, porque o Senhor é que vale muito mais. É o Senhor que vale muito mais. Tu és o amado das nossas almas, Senhor. Nos ensina, Santo Deus, todos os dias a buscá-lo, porque nós queremos, ó Pai, sempre te buscar. Não tem motivos, ó Pai, para nós pararmos. Nós queremos te louvar, nós queremos nos derramar diante de Ti. Não importa o que esteja acontecendo, não importa as aflições, nós só queremos pensar em Ti, porque a Tua palavra nos ensina a olhar sobre os montes e buscá-lo, porque o Senhor está acima deles. Oh Jesus, nos ensina. Nós queremos ficar maravilhados sempre, sempre, sempre. Tu és tão maravilhoso. Fala mais uma vez essa canção. Oh Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Oh Santo Deus, quebra o vaso de alabastro, sobre o Deus que sabe me maravilhar. Aleluias, glória ao Senhor. Aleluia. O nosso Deus é santo. Ele é muito mais do que nós podemos expressar. E Ele tem a cada dia, a cada momento nos impressionado com tão grande amor. Nós também podemos impressionar o Senhor. Impressionar o Senhor não por um ato religioso, mas impressionarmos o Senhor quando nós damos resposta de amor a Ele. E a palavra de Deus, lá em João, hoje nós citamos o Evangelho de João cedo na escola bíblica. Em João capítulo 3, João capítulo 3, no verso de número 16, esse texto tão conhecido, mas nós não nos cansamos de citá-lo, porque é a expressão tão grande do amor de Deus. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O sonho de Deus, a vontade de Deus é que nós não morrêssemos. O pecado ele entrou por uma brecha, por uma legalidade, e nós estávamos fadados à morte, condenados a passar toda a eternidade longe dele. Mas ele nos amou de tal sorte, de tal maneira, que ele então entregou, ele ofertou o seu próprio filho, o seu único filho, para que nós, quando colocássemos a nossa fé, a nossa esperança nele, pudéssemos passar da morte para a vida. E hoje, queridos, quando nós trazemos os nossos dízimos e as nossas ofertas aqui no altar de Deus, nós estamos expressando a nossa fé, estamos expressando a nossa fé no Senhor, estamos demonstrando que nós cremos no verbo de Deus, na palavra de Deus. Nós amamos o Senhor, porque o amor, ele é um amor de entrega, é um amor que se doa,
é um amor que oferta. Então nós estamos nessa hora e podemos fazer isso com liberalidade, entregarmos a nossa oferta de amor, dizendo: Pai, obrigado, porque a primeira oferta o Senhor fez, porque o Senhor entregou o seu único filho, o Senhor ofertou a própria vida dele, para que esta gerasse vida em mim, vida em nós. Essa semente tem se multiplicado. Pai, eu quero te dar o meu melhor. Eu quero expressar não apenas em um valor, Deus, em bens, mas eu quero expressar, Deus, na minha conduta, na minha decisão, na minha esperança e na minha fé, entregando, Senhor, no teu altar, a minha dependência, a minha suficiência, o meu reconhecimento, a minha resposta, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por mim. Recebe, Pai, nesta hora, que chegue, ó Deus, na tua presença, como algo gracioso, um aroma suave, ó Deus, na sua presença, e que seja, ó Deus, o meu coração justificado diante do Senhor. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Você pode agora, querido, tomar o seu envelope, vir à frente aqui no gasofilácio, no altar de Deus, entregar a sua oferta de amor, lembrando que quem ama se entrega, quem ama se doa, e essa também é uma expressão do nosso amor para com Ele, que tanto nos amou, que ofertou Jesus para morrer no nosso lugar. Amém? Era chegado o reino de Deus, foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu, e agora quem dizem quem tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu
Levanta suas mãos aqui para o altar. Deus, nós reconhecemos que Tu és Jesus, és o Cristo, o Filho do Deus vivo, a rocha inabalável, outra igual não há. Deus, e porque Jesus veio ao mundo, inaugurou esse reino, o Seu reino, nós temos liberdade, Senhor, de sermos igreja, sermos povo Seu, sermos livres, ó Deus, deste mundo, livres, Pai, do sistema deste mundo, livres, ó Deus, das prioridades deste mundo, livres, ó Deus, dos apegos às coisas deste mundo. Por isso, quando nós entregamos aqui no Teu altar, Senhor, as nossas ofertas, quando nós entregamos, devolvemos, Pai, os dízimos, nós estamos dizendo que temos apenas um Deus. Não há riquezas, não há bens, não há mamon, não, só existe um Deus. Só existe um Deus, aquele que enviou Cristo, o Filho do Deus vivo, essa rocha. Nós reconhecemos, Pai, o senhorio dele em nossas vidas, e reconhecemos a nossa dependência, que a nossa suficiência vem do Senhor, não de outro. Por isso, Deus, recebe Deus a oferta, recebe o dízimo, recebe, Pai, a porção que nós colocamos, ó Deus, no Teu altar. Pai, que haja mantimento na Tua casa, que haja crescimento do Teu reino, que a Tua palavra seja pregada, Deus, nessa cidade, Pai, através do investimento, ó Deus, que o Teu povo tem feito, desse reino que não tem fim, desse reino, ó Deus, que a traça, a ferrugem não corroem, ó Deus, nem os ladrões podem, ó Deus, tomar em assalto, escavar e roubar, mas nós ajuntamos tesouro nesse reino, e que o Senhor, Pai, possa repreender também o devorador, o Senhor possa abençoar o fruto do nosso trabalho, possa abençoar, Deus, a nossa casa, a nossa despensa, Deus, que todos possam olhar para nós e ver, Deus, como família de Deus, uma terra deleitosa, olhar para a nossa casa e ver ali um lugar de delícias, que temos experimentado o melhor desta terra, com a provisão verdadeira que vem do Senhor, prosperidade do Senhor, ausência de necessidade, porque o Senhor tem suprido cada uma delas. Temos tido uma família abençoada, saudável, temos crescido, temos sido prósperos, Pai, na Sua presença, e nós não temos como expressar, como cantamos, não há como expressar, Deus, um Deus que tem nos maravilhado. Aleluia. Será que você pode aplaudir? Aplauda o Senhor nessa manhã. Aplauda o Senhor, debrados de vitória, porque você é livre, aleluia, oh, aleluia. E
Aleluia. Queria chamar aqui à frente o Valdir, porta-voz de Deus para nós, né? Arauto de Deus para nós. Nessa manhã você pode tomar o seu lugar. Que Deus possa te abençoar grandemente, querido, te usar de maneira especial nessa manhã. Que você seja um arauto de Deus, né, para nós. Amém? Em nome de Jesus. Aleluia. Eu quero saudar a amada igreja com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Tem cultos que a gente só pede a Deus: Senhor, permita que eu não atrapalhe. E hoje é um deles. Quantos concordam com isso? Quantos já estão sentindo a atmosfera espiritual que está pairando neste lugar? Aleluia. Eu também estou sentindo isso. E tudo que eu peço a Deus é que Ele não cesse isso. Muitas vezes a gente se prende à liturgia, não é? E isso às vezes impede que o Espírito Santo tenha a liberdade de fazer como Ele quer. A palavra diz que Ele é como um vento impetuoso, que ninguém sabe de onde vem e nem para onde vai. Todavia, aqueles que estão em Cristo conseguem senti-lo. Mas para isso é preciso que haja liberdade. E agora eu queria criar uma crise no seu coração. Uma crise santa no seu coração. Toda vez que eu sou demandado para trazer a palavra para os irmãos, gera em mim uma crise. Algo que só cessa depois que o Espírito Santo fala, o meu coração me traz paz. Porque algo que eu tenho entendido de Deus, que nós não somos nada sem o Espírito Santo. Algo que eu tenho entendido é que nós devemos gerar diariamente uma crise no nosso coração, pela presença do Espírito Santo de Deus. Porque a palavra diz que tudo vai cessar, tudo vai passar. Se há algo na sua vida te incomodando hoje, vai cessar. Se há algo na sua vida também te trazendo alegria, vai passar. Tudo vai passar. Mas a palavra do Senhor não passa. Ela não cessa. Sempre existirá. Então, em reverência à palavra do Senhor que vai ser ministrada agora, eu queria te pedir que mais uma vez, em nome de Jesus, que você pudesse ficar de pé. E que você abra sua Bíblia comigo, no livro de Hebreus. Epístola aos Hebreus, capítulo de número 3. Perdão. Epístola aos Hebreus, capítulo de número 12. Versículo de número 12. Aqueles que acharam, digam amém. E a palavra do Senhor diz assim: por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Retornando um pouquinho aí na sua Bíblia, ainda no capítulo 12, leia comigo agora, por favor, o versículo de número 4. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Estais esquecidos da exortação que como a filhos discorre convosco? Filho meu, não menospreza a correção que vem do Senhor, nem desmaies, diga desmaies, quando por Ele é reprovado. Aleluia. Você pode fechar sua Bíblia, colocar ela no banco, e pegue na mão da pessoa que está do seu lado aí. Essa é uma hora
muito espiritual, porque nós vamos unir a nossa fé. Se você já gerou uma crise no seu coração aí, que só vai cessar com a presença do Espírito Santo, agora é hora de receber de Deus palavra revelada no seu coração. E a palavra diz que aquilo que nós concordarmos aqui na terra, Deus também há de selar lá no céu. Então agora é a hora oportuna para a gente estar ligando a nossa fé um com o outro. Sabe, a igreja nos últimos tempos não tem visto grandes milagres, não tem visto grandes curas, grandes concentrações. Talvez nós consigamos isso, unindo a nossa fé, um pouquinho minha, um pouquinho sua, um pouquinho do irmão que está do seu lado. Começa a crer e a profetizar que isso vai mover a mão de Deus hoje, que isso vai constranger o coração de Deus de uma forma tão grande, que Ele vai falar: isso é o suficiente, isso é suficiente para que eu mova a minha mão, e abençoe esse povo agora. Começa a clamar aí, em nome de Jesus: Pai, olha para mim, coloca os teus olhos sobre a minha vida agora, sobre a minha família, sobre a minha casa. Coloca os teus olhos, Senhor, sobre o meu irmão aqui do meu lado. Contempla, Senhor, os nossos corações. Contempla, meu Deus, aquilo que nos trouxe aqui nessa manhã. Contempla, Senhor, a crise que está sendo gerada no meu coração, e faz cessar isso a partir da ministração do Teu Santo Espírito. Senhor, ministra o Teu Santo Espírito ao meu coração agora. Senhor, eu posso ficar sem qualquer coisa neste mundo, mas não permita, Senhor, que o Seu Espírito passe de mim sem me tocar. Não passe de mim sem me olhar, Senhor. Diga para Deus o quanto você o ama, o quanto você precisa dEle. Senhor, eu te amo, Tu és a causa da minha existência. As Tuas misericórdias, Senhor, são a causa de eu não ser consumido. Começa a agradecer a Deus pelo que você é, pelo que você tem. Começa a reconhecer diante de Deus o quão grande e maravilhoso Ele tem sido para você. Senhor, eu te amo porque Tu és, ó Deus, o centro da minha existência. Eu te amo, meu Deus, porque não fosse por Ti, Senhor, nada, Senhor, valeria a pena. Senhor, ainda, Senhor, que nesse mundo tenhamos tribulações, a Tua palavra nos diz que nós podemos ter bom ânimo, porque Tu venceu esse mundo, e foi por amor de mim, foi por amor dos meus irmãos, foi por amor de nós. Aleluia. Senhor, isso desperta em nós, ó Pai, um amor tão grande, algo, Senhor, que palavras não podem expressar. Tão somente os nossos corações quebrantados e contritos no Teu altar, os quais, Senhor, Tu não desprezas, antes, ó Pai, Tu abençoa. Deus, é nessa hora que nós lhe pedimos: tenha misericórdia de nós, ó Pai, e passa por nós neste momento. Entra em nosso coração agora, e por meio da Tua palavra, Senhor, faz cessar essa dor, ó Deus, que só se complementa, que só cessa com a Tua presença. Preenche esse vazio que é em nós, ó Pai, que foi feito ao molde do Teu Santo Espírito. Que sejamos agora como luva, e o Teu Espírito como a mão que a movimenta. Deus, nós declaramos que Tu és Deus neste lugar. Seu nome aqui é exaltado, Senhor, e nós Te louvaremos em qualquer circunstância. Faz do nosso coração a Tua casa favorita. Tenha liberdade no nosso meio, Senhor, em nome de Jesus. E aqueles que adoraram a Deus verdadeiramente, fundamente isso com as suas palmas agora, em nome de Jesus. Aplauda o nome daquele que é digno de todo louvor e de toda adoração. Aleluia. Glórias sejam a Ti, Senhor. Aleluia, é para o Senhor. Tome o seu assento. Sabe, semana passada, quando nós estávamos ministrando aqui, eu disse que
Deus tem nos dado pessoas, situações que nos dão segurança nessa terra. Quão grande Deus é conosco, né? Que a palavra diz que se nós não amamos o irmão que nós vemos, quanto mais amaremos a Deus que nós não vemos. E Deus tem contemplado isso no nosso coração, colocando ao nosso lado pessoas, fatos, situações que nos remetem a Ele. Não é? E eu disse aqui que minha esposa havia ficado em casa, né? Passando ali as dores da gestação. E isso me trazia um certo desconforto, uma certa insegurança. Né? E eu quero louvar a Deus, porque hoje ela está aqui do meu lado. Eu dizer para você, meu amor, que eu te amo. Que a sua presença aqui me traz segurança. E dizer para os irmãos que a palavra que Deus colocou no meu coração hoje, ela foi ministrada há cerca de 1 ano atrás. Também é curioso esse fato, porque às vezes a gente prepara e se prepara tão, né, da forma humana tão bem, né? E busca trazer aquilo que o nosso coração naquele momento está clamando. Mas Deus é Deus que muda a história do homem, muda a nossa própria história em favor daqueles que Ele quer abençoar. Não obstante, havia um desejo no meu coração de um dia poder, né, pregar nesse altar. E isso, eu estou revelando isso aqui agora, pastor, que 1 ano antes, mais ou menos, do Senhor me convidar pela primeira vez, assim, Deus, já existia esse desejo no meu coração, que Deus veio a contemplar. Eu fiquei até sem fala o dia que o pastor me ligou pela primeira vez, falou: olha, domingo próximo, né, eu gostaria que você pregasse na igreja. Eu lembro o local exato que eu estava, né, eu fiquei com dificuldade até de tocar o carro e seguir adiante, né, tamanha, né, a satisfação que eu estava em Deus. E nesse 1 ano que eu aguardei por essa oportunidade, eu preparava uma mensagem no meu coração, na minha cabeça, e ficava ali rascunhando ela, como se a gente preparasse um bolo, né? E de repente Deus fala para você: nossa, esse bolo que você preparou durante todo esse tempo não é o que eu agrado, né? De repente você fez um bolo de chocolate e Deus fala para você: olha, eu gosto de baunilha, né? Leve esse aqui para o Gabriel gosta, né, de chocolate, mas eu prefiro de baunilha. E assim Deus falou comigo: olha, essa mensagem não é para agora, aguarda ela. E isso já fazem mais de 2 anos e essa mensagem nunca foi pregada. Mas enfim, eu creio que vai chegar o dia que Deus vai permitir que ela seja. Mas quando ontem, né, o pastor me deu essa incumbência santa também, não é algo que ele sempre nos deixa alerta: olha, fica sempre a postos, porque a gente não sabe qual a hora vamos ser demandados. E a mensagem que de repente eu tinha preparado não é a que eu vou pregar hoje, como eu disse, é uma que eu preguei há 1 ano atrás. E que durante um momento da célula, algo que nós tratamos ali foi nos trazido à memória em função desse período que nós estamos vivendo agora. Semana passada nós comemoramos aqui um evento que para todo cristão é o evento mais importante do cristianismo, que é a Páscoa cristã. É quando nós celebramos o momento em que Deus enviou o seu Filho para cumprir, aliás, o cumprimento daquilo que Deus enviou o seu Filho para fazer: morrer por nós, mas mesmo assim ressuscitar, ser assunto aos céus, e isso nos trazer para nós a certeza que um dia também estaremos naquele lugar de glória. Só que nós temos visto ao longo da nossa vida cristã que há um período entre o Natal e a Páscoa, onde todos nós estamos ali com o coração contrito, com uma alma abatida dentro de nós, clamando por Deus e pelo Espírito Santo. E é curioso que depois que passa a Páscoa, há um momento de ostracismo, um momento de fadiga espiritual, um momento onde normalmente o cristão, ele baixa a guarda. Se você não percebeu isso, mais cedo ou mais tarde você vai perceber. Aí na célula nós comentamos acerca disso. O irmão perguntou assim: olha, mas isso acontece de fato? Eu dei alguns exemplos. Perceba que na chegada no Natal, cristão ou não, crente ou não, todos nós temos uma tendência a ficarmos assim um pouco mais generosos. E ali chega o momento do Natal, nós estamos ali com o coração doador, temos mais sensibilidade com o nosso irmão que está ao nosso lado e porventura esteja passando alguma falta.
aí passa o Natal, vem o Ano Novo. Nós queremos desejar a todos felicidades, um bom tempo para o ano que vai se seguir. E também requeremos isso para nós de alguma forma, cada um a seu modo, cada um na sua fé. E continuamos, né, nesse tempo ali, prolongando até as primeiras semanas de janeiro. E quando entra o mês de janeiro, fevereiro, os que se seguem até a Páscoa, no início do ano, vem toda aquela avalanche de contas para pagar, que normalmente não estão no nosso orçamento, é IPTU, IPVA e tantos Is da vida aí. E aí nós recorremos a Deus e falamos: Senhor, me salva. E ali nossa fé está sendo alimentada. E você olha para a sua conta, não é? Está negativo, você olha para o seu salário e fala: meu Deus, vai faltar, né? Vai passar mês no meu salário esse mês. E aí você começa a depender de Deus. Esse momento é tão sublime na vida do cristão, é quando nós vivemos na dependência do Senhor. Mas aí o tempo segue, o tempo passa, vem o carnaval. Para nós que somos cristãos, é um tempo que marca. Nós começamos ali a interceder pelos nossos, aqueles que ainda não são convertidos, e começamos a gerar em nós uma crise santa, que é contemplada quando essa pessoa de fato é salva. Começamos a interceder pelas pessoas que estão pulando carnaval, que vão às vezes perder sua vida, sua inocência, sua virgindade, nesse tempo maldito que se chama carnaval. E a nossa fé está sendo alimentada. Mas passa o carnaval e vem a Páscoa. Evento que, como eu disse, o maior evento cristão de todos os tempos, que marca a nossa história. E nós começamos a nos preparar, alguns jejuam, alguns fazem abstinência de algo, para que a sua alma seja tratada e a esperança da vida que é em Cristo venha de fato se renovar na sua vida. E nós nunca estivemos tão próximos de Deus, como na época da Páscoa. Mas aí, como foi a semana passada, a Páscoa passou. O evento da Páscoa passou. Apesar do que ela deve ser para nós, um evento que marca a nossa existência, que marca a nossa história, que deve ser um memorial celebrado no nosso coração diuturnamente. Mas para o mundo ela passa. E esse evento vai demorar mais um ano para tornar a acontecer. E aí, as contas passaram, o carnaval passou, a Páscoa passou. E vem aquela sensação que é comum a todos que recebem uma grande vitória. No mundo não é diferente. Toda pessoa que recebeu ali uma grande vitória, depois de uma grande batalha, a tendência é que ela baixe a guarda. A tendência é que ela entre nesse período de ostracismo. Nesse período que a Bíblia não relata. Todavia, deixa, de alguma forma, subliminar, subentendida, que ele pode acontecer. Período esse que a Bíblia, em diversas passagens, vai chamar de desmaio. Sabe, o desmaio não é uma morte em si, mas é uma pseudo-morte. É um período que você não tem domínio das suas funções, você não tem domínio da sua mente, você não tem domínio do seu corpo. É um período de desfalecimento. É um período de dormência. Assim a nossa fé tem essa tendência a ficar nesse período que se segue agora. Foi muito oportuno, pastor, trazer essa campanha. Impossível mais Deus porte, creio eu, nesse tempo. Quero testificar com o Senhor, assim, essa direção que Deus te deu, para trazer para nós essa campanha, que eu creio que vai fazer uma revolução na vida da igreja. Porque é muito comum nós fazermos campanhas no final do ano, nesse período que sucedeu, mas não nesse tempo. Eu quero reforçar em você essa necessidade de buscarmos a Deus nesse tempo, porque é nesse tempo que o diabo acha vantagem na nossa vida. Sabe, eu quero trazer para você algumas evidências acerca do desmaio, algumas observações que a gente faz quando uma pessoa desmaia, quando quando nós mesmos desmaiamos, algo que acontece e que não dá para negar. Um desmaio normalmente ele é causado por uma queda brusca de pressão. Perceba que esse tempo que nós estamos vivendo,
Era um tempo de grande pressão. Nós éramos demandados a todo tempo, espiritualmente falando. De repente essa pressão cai. No mundo físico, quando a pressão cai bruscamente, nós percebemos alguns sintomas. Alguns deles, cefaleia, né, dores de cabeça forte. Nós vemos também as nossas forças físicas, elas se esvaem. E mesmo que você estava ali num período de dormência, quando você volta, o seu corpo parece que você tomou pancada de tudo quanto é lado. A outra coisa que a gente percebe é a vulnerabilidade. Quando a pessoa está desmaiada, diferente do sono, quando algo acontece no meio do seu sono, vamos dizer que a casa começou a pegar fogo, os seus sentidos vão sendo recobrados. O seu olfato, depois a sua visão, a sua audição, e você começa a perceber o perigo à sua volta. E você toma ali medidas para se resguardar daquele perigo iminente. No desmaio, não. No desmaio, por mais que haja um perigo eminente te rondando, você não consegue recobrar os seus sentidos para tomar as devidas providências. E você fica totalmente vulnerável. Lembre-se, você não está morto. Você está apenas desmaiado. Mas está sujeito a todo tipo de vulnerabilidade. Você está sujeito tanto aos cuidados, quanto também às incursões do diabo. Você está sujeito aos cuidados de outras pessoas que, se ali estiverem ao seu lado, vão tomar conta de você até que você recobre seus sentidos. Espiritualmente falando, eu estou falando aqui de pessoas que, se hoje não estão fazendo, já fizeram, e se ainda não fizeram, vão fazer. Vão perder o sono na madrugada, vão orar pela sua vida. Vão na sua casa bater lá, falar assim: você sumiu, o que aconteceu? Você é tão importante para nós, vem de volta. Não fica aí onde você está não, volta para casa. A casa do Pai é o melhor lugar para se estar. No desmaio é assim. A gente depende de pessoas que vão nos levantar do chão, que vão esfregar o nosso pulso, vão pegar um pouco de álcool, vão esfregar aqui na nossa nuca, para fazer com que nós recobremos o nosso sentido. Afinal de contas, estamos desfalecidos. O desmaio espiritual também é assim. Às vezes nós vamos depender de pessoas. Pessoas como essa que está aí do seu lado. Olha para o lado aí, vê se tem uma pessoa do seu lado. Diga para ela assim: obrigado, porque você é um suporte espiritual para mim. Sabe, sempre quando nós desmaiamos espiritualmente, Deus levanta alguém para nos amparar, para nos cuidar. Foi assim na minha vida. Durante 13 anos, Deus levantou alguém para orar por mim. E disse a ele bem assim: olha, não é para você desanimar. Eu não mandei você parar de orar, portanto continue orando. E hoje eu estou aqui para testemunhar isso para você. E eu tenho certeza que para cada um de nós que está aqui, Deus levantou alguém, e tem levantado alguém. A prova disso é que você está aqui. Deus não nos colocou nesse mundo para vivermos isolados. Deus nos colocou para vivermos em comunidade. Sabe por quê? Para quando você é fraco, alguém vem e te levanta. E quando você é forte, você ajuda alguém a se levantar. Isso é poder de Deus na minha e na sua vida. Se você ainda não viu manifestação de anjos alados rondando a sua casa, é porque não precisa. Deus colocou um anjo físico aí do seu lado. Não abra mão disso. Não abra mão dessa pessoa que está do seu lado aí, ó. Se há alguma coisa para consertar, corre, conserta. Corre, pede perdão. Não fica guardando mágoa. Porque normalmente é essas pessoas que Deus usa para nos levantar. Pois bem, mas segue. E a última coisa, assim, a última observação que a gente faz acerca do desmaio é o desfalecimento. O último grau do desmaio está lá no chão, prostrado, sem forças para nada.
nós podemos relacionar isso à apostasia espiritual. A Bíblia diz assim que quando um demônio ele é expulso, ele anda por lugares áridos. Mas chega um dia, ele decide voltar. E quando ele encontra a casa vazia e adornada, ele traz outros 7 piores do que ele. E o segundo estado é pior do que o primeiro. Sabe o que quer dizer isso? Quando você foi chamado por Deus para estar aqui, algo aconteceu na sua vida. A palavra diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O que aconteceu quando Jesus te chamou? Que você foi livre. Livre do pecado, livre do vício, livre das amarras que te prendiam a esse mundo. Você foi livre. Você foi livre inclusive desses demônios que ficavam te acusando, te falando que você não dava conta, que você não ia dar em nada, amarrando sua vida com uma série de situações, com mentira. Você foi livre. Só que é a palavra que diz que ele pode voltar. Se você deixar a casa vazia, ele pode voltar. E quando ele volta, ele quer garantir a sua estada. E para garantir a sua estada, ele traz outros 7 piores que ele. Falou: olha, aquele que me tirou de lá, ele é forte. Então vem cá, vem me ajudar. Aí ele traz aquela milícia. E aí fica mais difícil. Por isso que nós temos notícia de homens, grandes homens de Deus, grandes mulheres de Deus, que outrora pregavam, que outrora davam testemunho, que outrora eram ferramentas valiosas da mão do Senhor, e hoje às vezes estão amarradas em tantas situações que o mundo tem oferecido: drogas, miséria, apatia, apostasia. Apostasia, querido, não é simplesmente você deixar de vir na igreja. Esse é só um evento físico que expressa o seu espiritual. Apostasia não é simplesmente você deixar de ir lá na sua célula. Não é simplesmente você deixar de dar o devido satisfação ao seu líder ou à sua líder. Apostasia no mundo espiritual é o seu próprio afastamento de Deus. Enquanto eu orava aqui, eu dei um exemplo. Nós somos como que luvas. Uma luva tem vida em si própria? Sim ou não? Não. Uma luva sem a mão, ela é um mero objeto inanimado que fica ali sem função, desmaiado. Tem até aparência humana, mas não é humano. Sabe? Nós somos feitos como que uma luva, com um vazio tão grande dentro dela, apenas uma casquinha, que sem o Espírito Santo de Deus não é nada. Se não for o Espírito Santo de Deus para movimentar, para fazer, olha, vai daqui, vai para ali, nós não somos nada. Nada. A apostasia espiritual é assim. O que nós vivemos no físico só expressa aquilo que está acontecendo no mundo espiritual. E tantas são as pessoas que nós temos visto nesse tempo, perdendo suas vidas, perdendo a sua própria história, perdendo a sua herança, desmaiadas na fé. Queria fazer com você algumas reflexões aqui acerca das consequências que são mais comuns àqueles que estão desmaiados na fé. Dores, sofrimentos, perdas, crises que não são essas que nós mesmos geramos na presença de Deus, mas crises que nos acometem sem que nós a queiramos. Situações que eu não queria estar, mas estou. Semelhante àquilo que Paulo dizia: o bem que eu quero, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. É o próprio reconhecimento do estado natural, que é muito pior do que o espiritual. Isso são só consequências. Situações que às vezes vivemos,
pela apostasia, por esse tempo de desmaio. Irmão, o que eu estou trazendo à sua memória hoje, o que eu estou, em nome de Jesus, querendo te alertar, porque existem palavras que são para exortação, são para correção. Essa igreja, esse altar, e os pregadores que o Senhor tem nos dado aqui, não tem se abstido também dessa incumbência, mas essa palavra não. Essa é uma palavra que tem por objetivo precaução. Trazer algo à sua memória, algo que pode estar por acontecer. Sabe aquela plaquinha de perigo que é colocada em determinadas situações, que diz para você assim, olha, não ultrapasse, ou diminua a velocidade, ou vá com cautela. Essa palavra é isso. É uma palavra de cautela. Tenha cautela. Começa a vislumbrar na sua vida aí como é que está as suas rotinas espirituais. Está meio tampado aqui, mas dá para você ver ali o 2013, abaixo disso está escrito o quê? Olha, glória a Deus, você não se esqueceu. Como é que está a sua rotina espiritual? Como é que está a sua leitura bíblica? Quanto tempo você tem passado na presença do Senhor, naquele momento ali no seu quarto, sozinho? Mergulhado ali na leitura da sua Bíblia, ou de joelhos no chão, clamando a presença desse Deus que pode te encher, que pode resolver a sua situação, que pode inclusive mudar a sua história. Isso não é pouca coisa. Só Ele pode fazer por você, só Ele pode mudar a sua história. Será que quando você é conclamado, não, vamos para a escola dominical, como é que está esse chamado? E aqui eu dou um breve testemunho para você aqui, já com a anuência do pastor. Não é fácil acordar num domingo de manhã, 7h30, arrumar menino e vir para a escola dominical, não é fácil. Mas, alguns dias atrás, eu estou com minha filha no carro, e ela está me perguntando acerca de algumas coisas que eu nunca tinha conversado com ela. Falei, talvez tenha sido minha esposa. Me fazendo alguns questionamentos profundos acerca da palavra de Deus. Naquele dia, eu não percebi. E foram passando alguns dias e de repente eu estou vendo minha filha assim, mais aplicada na palavra de Deus, e sentando do meu lado e perguntando algumas coisas. Ali me despertou curiosidade, falei, Jesus, onde é que essa menina está aprendendo essas coisas? Aí, numa dessas noites, a gente conversando em casa, eu falei, filha, me conta uma coisa, de onde é que você está tirando essas perguntas? O que é isso, hein? Ela correu lá, pegou o caderninho dela de anotações. Minha filha, ela é muito aplicada naquilo que ela faz, né? A minha mais velha, Maria Eduarda. E ela pegou o caderninho e falou, está aqui papai, eu estou aprendendo na escola dominical. Aí eu comentei isso com a Cristina, semana passada. Falei, eu ainda não havia feito, né? Não por não querer, né? Por, às vezes, o líder, às vezes tem um demandado no lugar, o outro no outro. A gente não tinha se encontrado para eu dar meu nome. Falar para ela, olha, me matricula aí, né? Aí, mas nesse domingo eu não tive como. Falei, parei do lado dela, fiquei aguardando. Falei, Cris, pelo amor de Deus, coloca meu nome aí. Eu quero ter uma aliança com essa escola dominical. Sabe por quê, querido? É minha descendência que está sendo formada. A palavra diz que nós devemos inculcar a palavra do Senhor, falar nela de dia, de noite, assentado na porta. Em todo lugar nós devemos falar da palavra de Deus para os nossos filhos. E assim nós podemos ter a certeza, que está descrito lá em Provérbios, ainda que for velho, jamais se desviará dele. Isso dá trabalho, toma tempo, força a gente a fazer coisas que a gente não quer fazer. A vontade que a gente tem é de ficar na cama, desmaiado. Não é assim que a gente diz? Desmaiado. É um direito nosso, nós devemos descansar também. Mas vale a pena cada minuto na presença de Deus. Cada minuto que você passa na presença de Deus é mais valioso do que qualquer 1000 anos que você possa passar na presença dEle. Fora da presença dEle, melhor dizendo. Então, querido, não abra mão disso. E eu decidi isso firmemente no meu coração. Não abro mão disso.
Apesar do que, mesmo se eu abrisse mão, ela estaria lá no meu quarto, 7h30 da manhã. Papai, está na hora da escola dominical. E como eu disse, ela é muito aplicada nas coisas que ela faz. E a escola dominical tem sido uma bênção na vida da minha família. Tem sido uma bênção na minha vida. Eu quero te convidar a não abrir mão desse tempo na presença do Senhor. E a convidar os seus filhos, seus parentes, seus amigos para estarem aqui também. Mas enfim, voltando aqui à nossa mensagem, já partindo para o final. Eu quero fazer algumas reflexões com você, para que você possa identificar como é que está a sua fé hoje. A Bíblia traz alguns exemplos de fé, que trazem alento ao nosso coração, mas quando a gente põe a lupa, a gente observa situações que talvez possam estar nos acometendo. Uma delas, talvez a nossa fé esteja como um homem da mão ressequida. A Bíblia conta uma história de um homem que foi pedir a Jesus que o curasse. E Jesus, como comumente fazia, perguntava: o que você quer que eu te faça? Muitas vezes Deus está contemplando o seu coração, já está sabendo, já está cansado de saber o que você precisa. Mas Ele, como um gentleman, alguém que considera a sua vontade, que te deu o livre-arbítrio para que você usasse, Ele ainda te pergunta: filho, o que você quer? Quero ser curado. A mão estava ali engrunhada, mas Jesus queria saber se era isso mesmo que Ele queria. Às vezes o que nós precisamos não é necessariamente aquilo que nós vemos. Às vezes o que nós estamos vendo no mundo físico não expressa aquilo que nós precisamos no mundo espiritual. Eu fico imaginando qual seria a alegria de Jesus ali, se aquele homem, ao invés de falar assim: eu quero ser curado, ele falasse assim: eu preciso de ser salvo. Muitas vezes nós estamos dando mais atenção àquilo que nos cerca, à nossa mão ressequida, que pode ser a nossa finança que não vai, que pode ser o nosso casamento que não rompe, que pode ser o nosso ministério que não evolui. E esquecemos que tudo que nós precisamos não é de uma obra no mundo físico, é antes sim de uma obra no meu mundo espiritual. É que Deus entre na minha vida, mude a minha história, não para esse tempo, mas para a eternidade. O que nós precisamos, na verdade, é de salvação, e isso eu preciso erguer a mão. Jesus diz para ele: então estenda a sua mão e seja curado. Mas talvez a nossa fé esteja como aquele homem, não estende a mão está ressequida. Estenda a mão hoje, querido. Estenda a mão, pega a sua bênção aí, está tão palpável. Nós falamos: olha, o ambiente está espiritual. Estenda a mão aí, pega. Faz um ato profético aí, prova para Deus que você tem fé. Movimenta a sua mão, faz alguma coisa em nome de Jesus, pelo amor de Deus. Talvez, querido, a sua fé esteja como a do paralítico lá do tanque de Betesda. Ele que ficou 38 anos. Isso é mais do que eu tenho de vida. Não pergunta quanto que eu tenho, não. Está bem próximo disso. 38 anos à beira do tanque, lamentando. Quando Jesus chega diante dele e começa a conversar com ele acerca da história dele, ele estava diante do rei. Ele estava diante daquele que pode dar tudo, aquele que pode todas as coisas, e ele não considera isso. Quando Jesus pergunta para ele: quer ser curado? Jesus não perguntou para ele qual era a circunstância, qual era o problema, o que dependia, não. Jesus tão somente perguntou para ele: quer ser curado? Às vezes nós estamos à porta da igreja, às vezes nós estamos dentro da igreja, às vezes nós estamos lá na nossa célula, envolvidos, mas continuamos paralíticos, paralisados, não recebemos nada, não vemos nada acontecer na nossa vida, porque só conseguimos ver a nossa circunstância. Ele responde bem assim para Jesus: eu quero ser curado, mas não tem ninguém que me joga lá no poço, porque a história conta
que um anjo viria e descia aquelas águas, movimentava aquelas águas. Aquele que entrasse primeiro seria curado. 38 anos depois, ele só consegue ver aquilo que o rodeia, só consegue ver a sua circunstância. Ele não consegue mais enxergar a glória do Senhor. E às vezes a nossa vida espiritual, ela vai passando, o tempo vai passando, e aquela fé que nos trouxe, ela já não é capaz mais de nos movimentar. Nós não vemos mais o agir de Deus, ainda estamos vivendo do testemunho da nossa conversão. Tenho muita resistência com pregadores que vivem do mesmo testemunho. A nossa vida tem que ser um testemunho continuado. Todo dia, um dia melhor que o outro. Todo dia, um milagre maior que o outro. Todo dia, todo dia. Alguém gostou muito quando eu repeti essa frase não é minha. Eu repeti aqui no altar uma frase de um pregador, que ele dizia assim: a sua vida deve ser uma sucessão de sucessos que se sucedem sucessivamente, sem cessar. Repete aí. Daqui a pouco, eu vou repetir novamente, depois você aprende. Pois bem, a sua vida deve ser uma sucessão de sucessos, querido. Todo dia, um dia melhor do que o outro. E uma coisa eu te garanto: quando nós pararmos de olhar aquilo que está ao nosso redor e começarmos a exercitar os nossos olhos da fé, começarmos a ver não aquilo que nos cerca, a realidade que nos cerca, mas começarmos a exercitar a nossa fé, da mesma forma que esse mesmo livro de Hebreus, ele nos suscita. Ele diz assim, que a fé, ela é a certeza das coisas que não se veem. É a certeza. Você não está vendo, mas você tem certeza que vai acontecer. E aí quando Jesus chegar perto de você e falar para você assim: você quer ser curado? Eu recebo. O que você quer para a sua vida aí? Recebe em nome de Jesus. E talvez o que está faltando é exercitar a sua fé, não como o Faraó exercitou. O Faraó, ele deixa registrado na Bíblia um dos fatos mais, como diria, não sei se é para rir, mas se eu tivesse lá, eu acho que eu tinha dado uma gargalhada. Imagina a sua casa tomada de rã. Imagina a situação: você abre a panela, rã. Você vai dormir, rã. Você vai para o jardim, rã. Onde você olha tem rã. Quantos gostariam de uma situação assim? Acontece que Faraó estava vivendo exatamente essa situação. E chega Moisés diante dele e diz para ele assim: eu posso tirar essas rãs daqui. Eu posso fazer com que elas sumam e nunca mais apareçam. Aí Faraó vira para ele e fala assim: então faz isso. E Moisés, assim como Jesus, ele só fazia aquilo para o que ele era mandado, aquilo para que ele era ordenado. Ele entendia o princípio de autoridade, do livre-arbítrio. E ele pergunta para Faraó: quando você quer que eu faça isso? E Faraó responde para ele: amanhã. Deixa eu ficar mais um dia com as rãs. Você gostaria disso? Você ficaria? Quantos aqui ficariam com a casa cheia de rãs? Só mais um dia. Só mais um dia. Sabe, amados, brincadeiras à parte, muitas vezes nós estamos assim como Faraó. Nossas bênçãos às vezes estão tão perto, tão ao nosso alcance, tão palpável, e nós procrastinamos, deixamos para depois aquilo que temos que fazer para que a bênção de Deus seja completa na nossa vida. Alguns procrastinam aceitar Jesus. Outros já têm certeza e convicção que esse Jesus que o salvou também ordenou: batiza. Só mais um dia. Não estou preparado. Vou esperar mais um tempo.
Só mais um dia. Talvez você já foi chamado para ser um líder de célula, você já foi chamado para ser um anfitrião de célula. Deus quer levar a arca da aliança para a sua casa. Deus quer te abençoar através desse ministério. Só mais um dia. Talvez você já foi convidado, já ouviu no seu coração o Espírito Santo te falando: olha, eu quero te abençoar, mas eu preciso provar sua fidelidade. O gasofilaço está posto, dizima, oferta. Isso é incumbência tua. Deus quer multiplicar a sua sementeira, quer multiplicar a sua seara. E você diz: não, só mais um dia. Às vezes a gente olhando para Faraó parece engraçado, mas quando isso remete para nossas vidas, é sério. É ou não é? É sério. É sério, porque aquilo que nos compete fazer, Deus não vai fazer por nós. Mas aquilo que Ele tem que fazer, não tenha dúvida, Ele vai fazer. Só que Ele também conta com você. Ele não vai fazer nada que você de fato não queira. Ele não vai fazer nada se você não se movimentar primeiro. Ele não vai fazer nada se você não exercer o seu livre-arbítrio e requerer isso de Deus. E para Deus a única coisa que Ele nos pede para que isso aconteça se chama obediência. Obediência àquilo que Ele tem colocado no seu coração. Obediência àquilo que Ele já falou tantas vezes para você: faça. Confie, tenha fé. Quantas vezes Deus tem falado isso nos nossos corações? E às vezes é tão difícil se movimentar, abrir a boca e dizer assim: hoje, eu quero minha bênção hoje. Eu quero sair daqui abençoado hoje. Minha bênção não é para amanhã, não é para daqui um ano, não é para daqui 10 anos, não, é para hoje. Quantos aqui tem essa convicção? O texto que nós lemos, retirado lá de Provérbios, diz assim: filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele for repreendido. O que Salomão está dizendo aqui é que muitas vezes a nossa fé, ela tem perdido espaço para a amargura que está no nosso coração. Às vezes o pastor, o seu líder ou alguém te magoou, falhou com você, errou, e aquilo gerou uma mágoa tão grande no seu coração que a sua fé não foi capaz de superar. E toda vez que você se remete ao Senhor, toda vez que você se remete às coisas de Deus, você se lembra que alguém te magoou, ou que alguém te repreendeu. Porque normalmente Deus usa pessoas para nos repreender, assim como as usa para nos abençoar. E a repreensão de Deus é bênção na nossa vida. Nós chamamos Deus de Pai, mas quando Ele exerce a sua autoridade de Pai, muitos fazem o que o mundo tem feito, tem se ausentado da casa do Pai, tem pedido herança antecipada e tem ido embora antes do tempo, sem receber a plenitude da graça que estava destinada a você. Eu quero te chamar a atenção hoje. Se isso tem acontecido com você, se você está sendo repreendido, se você está sendo colocado à prova com relação àquilo que você pensa, àquilo que você acha, aguenta firme. É o Senhor forjando o seu caráter, é o Senhor te preparando para aquilo que Ele tem para você. Deus não fez ninguém destinado à derrota. Deus não fez ninguém fadado ao fracasso, não. Ele fez você destinado à vitória, a grandes coisas. Mas para isso, Ele forja o seu caráter, Ele fundamenta a sua estrutura, para que quando a bênção vier sobre você, ela venha da forma que a palavra diz. Que a bênção de Deus, ela enriquece e não traz consigo dores. Querido, nós estamos encerrando. Mas antes de eu encerrar,
eu queria encerrar essa mensagem da mesma forma que eu encerrei há um ano atrás, contando uma história que é a mesma que eu contei um ano atrás. Mas para isso eu gostaria que você considerasse essa história como sendo a sua história, que você mudasse ali os personagens, as situações, e encaixasse nela situações que você está vivendo, ou que você possa vir a viver. Para isso eu vou te pedir que você feche seus olhos e baixe sua cabeça enquanto eu conto, para que você possa mergulhar aí no seu íntimo e viajar comigo por essa história. Essa história diz que havia um pai, e esse pai muito amoroso, como todo pai deve ser, amava muito a sua família, os seus filhos. E ele temia em não fazer aquilo que agradasse os filhos no momento de lazer. Ele se doava aos filhos no momento de lazer. E num desses dias, essa filha mais nova, apenas 3 anos de idade, chega ao seu pai com aquela falinha mansa, meio errando as palavras, diz para ele assim: papai, me carrega no ombro. Qual foi o pai que, tendo um filho, e o filho pede: papai, me coloca no ombro? Ele não corre e atende, e sai correndo com ele por essas ruas ou pelas praças, fazendo de conta ali que é um avião, brincando com ele ou com ela, se alegrando com a alegria dela de estar ali no topo, olhando o mundo com os olhos do pai. Só que nesse dia, algo aconteceu que marcou a trajetória desse pai e dessa família. O ambiente em que ele estava era cheio de situações que poderiam causar, e de fato causaram, um acidente. Fios que passaram sobre a cabeça do pai, ele não conseguia observar, mas causaram um grave acidente. Quando a criança sobe aos seus braços e acende aos seus ombros, e ele começa a andar, algo ele percebe que não estava normal. A criança começa a cair dos seus ombros, e ele, no afã de segurá-la, não entendendo o que estava acontecendo, pois ele mesmo havia falado para ela: segura firme. Ela começa a cair, e ele não a consegue segurar, ele não a consegue amparar, e a sua queda foi grande. Apenas 3 anos de idade, uma altura de mais de 2 metros, considerando a sua própria altura sobre os ombros do pai, e ela bate com a fronte num piso de cerâmica. E o pai, ainda meio que sem entender o que estava acontecendo, ele se vira para sua filha desfalecida no chão, e ele percebe que o mal maior foi inevitável. A sua filha estava com os olhos estatalados, o lábio branco, o rosto marcado pela divisa da cerâmica, o nariz sangrando. E ali ele percebeu que não havia mais vida no corpo daquela criança. E ele sozinho começa a clamar o nome daquele que é o único que poderia fazer algo por ele naquela hora. E ele começa a clamar bem alto: Jesus! Sabe, meu irmão, existem situações na nossa vida que só Jesus é suficientemente grande para fazer de novo tornar a ter vida. E ele vê aquela situação. Sua filha, que há poucos instantes estava rindo, se alegrando com o pai, agora nem mais um suspiro. Sua mão estava mole, sua pele esbranquecida, o seu lábio já trincado. As lágrimas já começavam a correr pelo rosto. E mais uma vez ele grita: Jesus!
ele não tinha forças para orar. Muitas vezes nós estamos tão desmaiados na nossa fé, que nós não temos força para orar, mas esse nome ele é tão poderoso, que ao ser clamado, como a palavra diz, coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Ainda que você esteja desmaiado na sua fé, ainda que alguma situação tenha te acometido, e tenha te afastado daquilo que te aproximou, em nome de Jesus eu quero dizer, que esse nome ele é poderoso, para fazer muito mais daquilo que você pensa ou imagina. Mas nada acontecia, a criança continuava, e as pessoas começaram a ouvir os berros, e pela terceira vez, as pessoas já se achegando, ele grita bem alto, pela terceira e última vez: Jesus! As pessoas se chegaram, afastaram aquele pai do corpo da criança, tomaram conta da situação. O pai desesperado vira as costas e começa a se perguntar: o que eu fiz? Muitas vezes Deus vai usar pessoas para trazer de volta à sua memória aquilo que te dá esperança. E sai da boca de uma dessas pessoas a seguinte frase: ela está bem. O pai de um salto volta para trás e começa a olhar de novo. Peraí, o que você falou? Ela está bem. E ele não acreditando, ele se aproxima, ele ouve o choro. Peraí, o que aconteceu? O rosto estava marcado, já não tem marca nenhuma. O sangue que descia já não desce mais. A cor voltou. O lábio tornou a ter cor. E ele começa a ver que o milagre havia acontecido. E ele começa a perceber que o mesmo Deus que operava milagres antes, o mesmo Deus que ressuscitava antes, Ele ainda ressuscita hoje, Ele ainda opera maravilhas hoje. E é esse Jesus que eu estou pregando aqui. É esse Jesus que eu estou pregando para você hoje, querido. Olha para mim. Essa poderia ser só mais uma história. Mas como eu pedi a você, e eu tenho certeza que você mergulhou nela comigo, e como começou a colocar nela situações da sua própria história, essa história se tornou real. E o desfecho dela também se tornou real, assim como se tornou real na minha vida, há cerca de 2 anos atrás. Vem aqui, filhinho. Apresentar para vocês um milagre. Eu quero mostrar para vocês a que era morta e Deus ressuscitou. Aleluia. Coloque de pé no seu lugar, no nome de Jesus. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês que puderam partilhar comigo um pouco do que Deus tem ministrado na minha vida, a partir da sua palavra e também através do seu poder. E eu quero encerrar essa mensagem profetizando que esse mesmo Deus que agiu no passado, lá na Bíblia, é o mesmo que age hoje, foi o que agiu na minha casa.
e vai continuar agindo na sua vida enquanto você tiver vida, enquanto eu tiver vida, em nome de Jesus. Você crê nisso? Amém. O Senhor te abençoe. Muito obrigado pela oportunidade, pastor. Aleluia. Será que você pode aplaudir novamente o Senhor Jesus? Ele opera maravilhas. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Amém. Você possa estar desfrutando, né, dessa palavra e possa tomar essa palavra, os princípios bíblicos de fé que ela se aplica. E certamente, queridos, nós temos vivido assim, pela fé, como o irmão Valdir disse, crendo no Deus que nos sustenta, que nos ergue. E não importa como você tenha entrado aqui nessa manhã, nessa igreja, Deus ele pode fazer realmente o milagre de te levantar, de te colocar de pé, de te despertar para a vida que Ele tem para você, para todos nós. Amém? Hoje nós estamos encerrando também o acampamento dos juniores, dos adolescentes, lá na Fazenda Manaim. Então eles vão sair de lá no final da tarde, vão vir para a igreja mais tarde. Se você tiver oportunidade de retornar também no culto de celebração, hoje participaremos da Santa Ceia à noite. Então você está convidado a receber, né, os nosso pequeno rebanho, o rebanho dos pequeninos, né? Não é pequeno porque ele é grande esse rebanho, mas você está convidado, participando também da Santa Ceia no culto das 7. Aqueles que porventura quiserem, né, os pais que estão com seus filhos lá no acampamento, né, já tinha sido divulgado isso, mas estou reforçando agora, está sendo preparado um almoço para os pais que estão com seus filhos no acampamento, né, já foi falado, parece que vai ter um valor de R$5, né, por pessoa que se dispuser a ir na Manaim para desfrutar desse almoço junto com sua família, com seus filhos. Eu creio que vai ser assim algo muito bom para eles te ver lá também, amém? Nós estamos com o planejamento no final de semana que vem iniciarmos a nova escola do discípulo e a nova escola de líderes. Então essa semana, querido, eu gostaria que você procurasse seu líder de célula, porque todas as informações serão repassadas para o seu líder de célula. A propósito disso, eu queria que os líderes de célula que estão aqui hoje, né, depois da bênção apostólica, me procurassem, que eu queria deixar uma missão para você, porque nós queremos começar retomar, né, as escolas também de discípulo e a escola de líderes. Amém? Eu creio que são esses avisos, né? Nós estamos, como foi testemunhado aqui pelo irmão Valdir, numa empreitada aqui na Escola Bíblica Dominical. Então convide, né, os seus familiares, seus amigos, ou os irmãos da sua célula que porventura não estão participando. Eu tenho certeza que aqueles que têm participado têm visto como é bom, não é, a gente desfrutar. E logo depois da Escola Bíblica receber uma palavra tão abençoada como essa, numa manhã aqui com Deus. Então tem sido um deleite para nós, e então eu conto com você sendo também aí um propagador dessas notícias, amém? Que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho e a doce comunhão e consolação do Deus Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, hoje e para sempre, amém e amém. Deus abençoe a todos, uma semana de vitória, de bênção em nome de Jesus.